pela TV Senado. O programa Assunto de Estado de ontem, exibido pela TV Senado, reuniu os 3 senadores do Mato Grosso. Entre os temas debatidos, o potencial das hidrovias, o desmatamento e a Copa de 2014. Blairo Maggi, Jaime Campos e Pedro Taques representam um estado que tem força econômica na pecuária e na agricultura. 903 mil quilômetros quadrados que plantam soja, algodão e criam gado. Atividades que geram riqueza, mas que têm impactos no meio ambiente, como queimadas e desmatamento. Aconteceram alguns incêndios em Minas Gerais, queimaram-se alguns parques ali, e aí as notícias são incêndios em Minas Gerais, né? Incêndios na Europa, incêndios nos Estados Unidos, no Canadá. Quando é o Mato Grosso, é queimada. Não é verdade. O fogo, ele pode ser um aliado do produtor em um único momento, em um determinado momento, que é da abertura da área dele. Daí para frente, o fogo é o maior inimigo que um produtor pode ter. Eu acho que são políticas que têm feito conjugados entre o governo federal e os governos estaduais com a participação das prefeituras, é que certamente vão evitar o desmatamento de forma clandestina, os incêndios e outros que certamente prejudicam a nossa natureza. Essa é a opinião minha. Mato Grosso, muitas vezes, ele tem um estigma de um estado que desmata. Isso já ocorreu, não podemos deixar de reconhecer que se queima muito, isso já ocorreu e nós não podemos esconder a realidade. Agora, isso tem mudado, nós entendemos que o nosso estado, né, o setor produtivo, aí, aqui tido, ao menos ao meu juízo, como grandes, médios e pequenos produtores, tem caminhado no sentido de fazer com que o nosso estado respeite a legislação ambiental. Os 3 senadores também defendem a reforma do Código Florestal, que será votada pelo Senado. Eles querem regras claras que garantam segurança jurídica aos produtores rurais. Acho que o Senado vai buscar um caminho que seja um caminho viável para o meio ambiente, para o setor produtivo e, como disse no início da minha participação, trazer a tranquilidade para o campo, que é o que todos desejam. Votar urgentemente. Nós não suportamos mais o produtor brasileiro, sobretudo aquele que produz, que hoje contribui sobremaneira com a balança comercial da exportação das commodities, representa quase 38% a 40%. Esse cidadão vive hoje à mercê de uma política clara, definida, para que possamos ter garantia jurídica para que possamos produzir, sobretudo, com tranquilidade. O senador Pedro Taques lembrou que a proposta de reforma do Código que veio da Câmara, relatada pelo deputado Aldo Rebelo, poderá ser questionada juridicamente. Este projeto precisa obedecer à Constituição e alguns pontos deste projeto causarão dúvidas a respeito da obediência ou não da Constituição. Isto é bom? Isto é ruim? Isto é muito ruim. Senadores do Mato Grosso querem uma nova divisão entre os estados dos royalties do petróleo, mas reconhecem que contratos já assinados e que beneficiam estados produtores devem ser cumpridos. O que se produz no mar ou em terra, em solo brasileiro, é do povo brasileiro. O Mato Grosso recebe uma ninharia. Para você ter noção, dos 20 ou 30 milhões que nós recebemos, de fato prevalecer aquilo que inicialmente está acordado, nós vamos para quase 500 milhões de reais. Os estados produtores, né, nós temos que obedecer os contratos, porque um país ele se desenvolve com respeito ao que foi pactuado. Cuiabá, a capital do estado, tem 600 mil habitantes e será uma das sedes da Copa. Os senadores criticam a construção de um veículo leve sobre trilhos como a principal obra de mobilidade urbana na cidade. O que acontece? Até você fazer a obra, ou seja, implantar o VLT, temos financiamento garantido. Agora, para manter esse VLT, eu não sei quem vai pagar a conta. Eu não sei se nós temos um passageiro suficiente para manter, você pagar esse empréstimo contraído e, sobretudo, manter esse VLT. Nós estamos preocupados porque também em Manaus houve uma mudança repentina. Isso não é bom, não é bom. O VLT é melhor. Mas será que nós podemos pagar este VLT? Será que nós precisamos do VLT? E por que esta mudança tão rápida? Eu concordo inteiramente com o senador Maggi que isso estava já feito, pactuado, e por que nós estamos mudando? Isso não é bom para o Estado. Se novas hidrovias fossem construídas no Mato Grosso, o Estado poderia ser a porta de saída do Brasil para o Oceano Pacífico. Por isso, os senadores defendem que eclusas sejam previstas quando novas hidrelétricas forem construídas. O Brasil deveria ter um fundo específico para a construção dessas hidrovias, com o recurso cash, dinheiro na mão. Cada vez que fizer um potencial elétrico e hidroelétrico, viria o governo e coloca o dinheiro de fazer as eclusas e a hidrovia.
Segundo os senadores, o principal desafio do Estado é distribuir a riqueza que produz. Nós temos um avanço significativo nesses últimos anos. E oxalá se a gente conseguir continuar no mesmo ritmo de crescimento, de desenvolvimento. A riqueza gerada no estado do Mato Grosso, ela é, sim, distribuída para todos. O setor produtivo é muito importante, o grande, o médio, a agricultura familiar, que precisa resolver a questão fundiária antes de tudo. E nós precisamos fazer com que esta riqueza do nosso Estado possa chegar naqueles lugares em que o cidadão não tem a dignidade de ter saúde, educação e segurança. Em Mato Grosso existem pessoas que ainda fazem suas necessidades no fundo do quintal.